Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao Oliver Talk, o seu programa que descomplica a cultura, e hoje nós iremos falar sobre a Revolução Cultural Chinesa. Como era antes a China, o que é a Revolução Cultural e o que aconteceu depois deste episódio, desta ruptura que aconteceu no país asiático. Para tal tarefa, eu trouxe o Dr. Henri Mori, que é especialista em medicina chinesa, estudou mais de 15 anos sobre o assunto e está aqui com a gente para trocar uma ideia sobre este episódio que a maioria das pessoas não entendem, elas sabem o que aconteceu, mas o ouvinte, ele também ele é um pouco parecido comigo, a gente não entende muita coisa sobre a China. Tudo bem, doutor Henri, como é que você está? Boa noite, pessoal. Então, realmente é um assunto bem complicado, tá? E muito pior, fica lá no Oriente, no Extremo Oriente, ninguém vai saber. Só uns caras chatos como eu. Exatamente, fica lá longe, né? Extremo Oriente. Muito obrigado pela sua participação aí, pelo convite, por ter aceitado esse convite. Antes de nós começarmos o assunto, amigo ouvinte, eu peço que você assine o podcast. Não importa qual plataforma você esteja escutando, são milhares e várias que existem, mas se estiver escutando no SoundCloud, Spotify, iTunes, por favor, assine, isso é muito importante. Se estiver escutando no YouTube, eu peço que você assine o canal e curta para nos ajudar e ter um maior alcance. Então, o Dr. Henri Mori, né? É Mori ou Mori? Eu sempre me confundo. Mori, né? O Dr. Henri Mori, eu já conheço ele há algum tempo, né, há alguns anos, e sempre tem uma pergunta muito boa que quase todas as pessoas fazem para ele, né? O Mori é um sobrenome japonês, correto? Por que um japonês, pelo que a gente sabe, né, Japão e China não se dão muito bem, mas por que um japonês vai querer estudar sobre a história tradicional chinesa? É uma resposta que, assim, tem que entender um pouquinho sobre cultura, tá? Na verdade, a China é o berço de todo o conhecimento do Extremo Oriente, tá? Toda a base que que surgiu na China vai ser, vamos dizer, reescrita, principalmente pelo Japão. Aliás, segundo um conhecido da Universidade de Tóquio, ele estava falando que, assim, o Japão é o único país que a elite não é dominada pelos chineses, tá? Justamente porque o Japão tende a reescrever com a sua própria tradição o mesmo conhecimento, tá? Então ele meio que vai dar uma, entre aspas, vai dar uma temperada com os elementos culturais dele. Então, assim, se você quiser entender realmente o conhecimento oriental, você tem que olhar para a China. Se você não olhar para a China, você não vai entender, tá? Na verdade, o berço de tudo ali são as 3 religiões que vão formar a China, tá? E são, vai edificar toda a civilização chinesa. E temos que lembrar que não é a história das civilizações humanas, na verdade é a história das religiões humanas, tá? Aqui eu vou tentar dar uma explicada bem por baixo das religiões chinesas e quais são as implicações no pensamento, principalmente, tá? Que, assim, só para ter uma ideia, Jung, ele colocava que, assim, como que a China nunca conseguiu criar uma ciência? Aí ele, uma pessoa pergunta para ele, né? Ele olhou com aquela cara assim, não, pera um pouquinho, o chinês criou uma ciência, só que ele é diferente. A base do conhecimento chinês
É o Yin Yang e os 5 elementos. É, é um sistema um pouco diferente, mas isso não quer dizer que está errado. Entendi. É só um outro tipo de metáfora. Entendi. Você falou dessa parte, por exemplo, aí que o Japão ele ressignifica aquilo que vem da China. Você me lembrou um pouco a própria escrita, não é? Porque parece que a escrita japonesa, ela quase a base inteira vem da China. Eu estou muito errado na minha ideia? Só para você ter uma ideia, é o seguinte: se você der um texto japonês para um chinês, ele não vai saber exatamente o que é não vai saber as palavras exatamente, mas ele vai saber o conteúdo do texto. Só pelos caracteres que tem ali. Ah, perfeito. É como se eu brasileiro, desse um texto em português para um latino, no sentido de um sujeito que, sei lá, nasceu em Roma, que sabe latim. Ele provavelmente não vai entender tudo, mas ele vai entender, nossa, essa língua aqui veio da minha língua. Esse Sim. Português aqui veio do meu, do latim. Ele vai compreender ele, né? É que nem o espanhol. A gente consegue ler normalmente o espanhol, tá? Aliás, se pegar um texto, fora algumas palavras bem específicas, você tem ideia do assunto. Você não tem especificidade. Você não tem todo o arcabouço, mas você sabe, você entende. Sim, perfeito. Então, antes de começar, na verdade, ao assunto em si, eu só quero avisar o público que eu estava conversando aqui com o Henri, e é uma coisa muito importante. A história da China, ela é enorme. São milhares de anos, e não dá para a gente explicar num podcast basicamente tudo. Então, nós decidimos explicar a partir de um recorte específico, explicar a história da China a partir de um ponto de vista histórico-religioso. Ou seja, o que seria um ponto de vista histórico-religioso? Explicar a evolução histórica a partir das religiões que existiram na China até chegar na Revolução Cultural e depois o que aconteceu com a Revolução Cultural, certo? Porque aí fica de uma maneira mais simples para nós entendermos, né? E a gente entende pelo menos uma pouquíssima parte da história, o que dá para entender em poucos minutos, né? Até porque não dá para explicar. Nenhum podcast não conseguiria explicar todas as partes da história, economia, filosofia, sociologia, né? Então a gente vai se centrar nessa parte, correto? Então, conforme você tinha dito na resposta anterior, né? A ideia de você, mesmo sendo descendente dos japoneses, estudar a história da China tem a ver que a China ela é o berço do pensamento do Oriente ali. Sim. E como esse pensamento ele surge, como ele é formado por causa das religiões que existem ali, né? Em primeiro lugar, né? Quais são as religiões que começaram a entrar naquele continente? Uhum. Segundo o Adler, ele coloca que são 4 religiões básicas ali, tá? Você vai ter o confucionismo, o taoísmo, o budismo, principalmente a vertente Shan, tá? E, vamos dizer assim, e as religiões típicas, só que são poucas, vamos dizer assim, é como se fosse as religiões evangélicas, assim, são várias denominações, então não dá para falar que é exatamente uma coisa concisa. Está falando sobre os mitos chineses, mas nada muito específico. Só que no final de 1 bilhão de pessoas, esse resto vai ser grande. Não tem jeito. 1 bilhão de pessoas, né? Imagina quanto cada segmento religioso deve ter de fiéis, né? Exato. É muita coisa. Sim. Só para um esboço rápido, tá? A China, ele tem uma história que se coloca de mais de 4.000 anos, tá? E só para o taoísmo, principalmente, tá? Ele vai falar sobre a ideia do caminho. Por que a ideia do caminho é importante? E só para explicar, assim,
como que o japonês conseguiu de uma maneira diferente fazer a sincronia com o chinês, tá? O do tem a mesma significado que o Tao, porque está falando sobre caminho. Para o chinês, o caminho é a caminho vamos dizer assim, do seu desprendimento com a Terra. Tá? Sim. Então, assim, qualquer coisa que você faça bem, que você consiga se concentrar de uma maneira muito maior do que os outros, vai se tornar o seu caminho de espiritualização. Então, assim, quando você fala sobre o Judo, o Kendo, tá tudo falando sobre o caminho. O Judô está falando sobre o caminho da luta das mãos limpas. Tá? O Kendo está falando sobre o caminho da espada. Tá? Então, assim, o chinês, ele tem quase os mesmos conceitos, só que vai ser uma diferenciação justamente de como vai ser aplicado. Tá? Se você pegar uma luta chinesa, é diferente de uma luta japonesa. Tá? O Kung Fu, quem já viu uma luta de Kung Fu e vê uma competição de judô, é totalmente diferente, certo? Isso que eu falo sobre escrever. Tá? Quando eu falei no começo, parece que eu estou voando, mas na verdade existe uma diferenciação muito grande nessa reescrita. É como Nietzsche falava, que você tem que você tem que sobrepujar, senão você sempre vai estar olhando para baixo aquela situação, né? Mas enfim, o taoísmo, ele é uma religião que vai pegar e utilizar do caminho da sua espiritualização para você, entre aspas, qual que é o maior símbolo? É o dragão saindo do planeta Terra, na verdade. Tá? Esse é o símbolo da sexta linha do primeiro hexagrama do I Ching. Tá? Aquele sábio que tá tão... Ele já se espiritualizou tanto que já foi. Já tá no nível transcendente. Já tá no nível santo pra gente. Exato. Já chegou no nível do seu discípulo. Já tá assim, lá. Só que o que é importante do taoísmo, tá? Principalmente. Porque uma das bases do taoísmo é o I Ching, tá? O I Ching, ele vai pegar e nortear todo o arcabouço das metáforas chinesas, tá? É ali que vai ser explicado o que é o Yin Yang e os 5 elementos. E a China sem o Yin Yang e os 5 elementos não tem nenhum conhecimento ali, se você parar para pensar, porque tudo foi extraído dali. Toda a sua medicina, todas as suas redes, a sua filosofia foi extraída dos 5 elementos, tá? E por isso que tanto o taoísmo quanto o confucionismo, o primeiro livro que você tem que estudar é o I Ching. Se você estudar isso, você não entende nada da cultura chinesa. Tá? Isso aí, porque a gente quer estudar a partir dos nossos livros de ensino médio, né? Mas a gente só vai ter só uma visão, vamos dizer assim, de um historiador que nem deve saber o que é o I Ching, como você está falando agora, né? Sim, é que o Xing veio como um oráculo, então todo mundo subestima a importância dele. Tá? É só uma coisa para saber o futuro. O problema, né, é muito mais embaixo. Se você não entender 5 elementos, vou te dar uma coisa prática. Tá? Se você não entende os 5 elementos, você pontua errado numa consulta. Pontuando errado numa consulta, você até pode fazer mal para um paciente. Tá? E uma coisa prática. Justamente, e isso é um grande problema que eu vejo hoje
com a China atual, mas daí eu vou jogar um pouquinho mais para frente, senão eu vou me perder no assunto, tá? Mas se você pegar o conhecimento chinês, se você excluir esse tratado em especial, fica muito pouco, tá? Apesar da China ter vários outros, vamos dizer assim, livros importantes, tá? Um livro que todo mundo conhece é Sun Tzu, tá? Uhum. O livro é tão importante que nem os comunistas quiseram queimar esse livro. É um dos poucos livros que não foram queimados. Esse eu já imaginava. Eu sempre esqueço a ordem. Primeiro, qual que é? O Lao Tse, Sun Tzu ou Confúcio? Eu sempre esqueço a ordem. Quem que era discípulo de quem? Tem um... Não, vamos deixar isso para depois, senão você vai se perder aí na... Depois eu explico isso daí. Mas é confuso. Então, teoricamente, o Lao Tse vem antes, teoricamente. Só que, como é uma são lendas, basicamente. É a mesma coisa que assim. O grande problema quando você vai estudar a cultura chinesa é o seguinte: tudo foram os mestres, foram Confúcio ou Lao Tse que escreveram. Tá? O Xing é um pouquinho diferente, que vai ter outros autores, mas assim, tudo eles jogam nas costas dos mestres. Tá? Sim. Então não tem uma coisa de autorias. Você só vai ser o autor de alguma coisa pro chinês mesmo se você fazer alguma coisa muito grande. Senão todo mundo joga nas costas dos mestres. Tá? Sim, tô entendendo. E teve uma das coisas que eu mais me surpreendi no começo, quando eu fui estudar o taoísmo, é que eu fui ver os clássicos, né? Fui ver também o Tao Te Ching. Aí eu fui ler na introdução que, assim, que a gente não tem certeza se foi o Lao Tse que escreveu de verdade, né? Aí, assim, como uma mente ocidental, eu pensei assim, putz, isso não pode ser verdade. Mas depois que eu comecei a estudar mais detalhadamente, isso é verdade. Tem 2 motivos para isso, que eles colocam. Isso pelo que eu entendi. Isso não está nem escrito em nenhum lugar, mas você entendendo um pouco da mente do chinês é o seguinte: primeira coisa, você está honrando o mestre. Tá? Você tá levando o seu mestre. E a segunda coisa, você está dando autoridade à sua palavra. Tá? Então, assim, esse trecho sei lá, do Tao Te Ching, assim, você vê nos textos, você percebe uma diferença literária de conteúdo do texto, tá? Por isso que os autores colocam isso. E depois que você vai estudando a cultura chinesa, você realmente percebe, não, pera um pouquinho, realmente deve ser de um outro autor esse texto, tá? Mas tá junto, então faz parte do cânone e isso é importante para a tradição. Algum dia você descobre por que é importante. Primeiro faça, depois entende. Exatamente. Tá? Exato. O taoísmo, em especial, tá? É uma religião que você tem que entender, pelo menos, como é que veio pro Ocidente como uma vertente científica e vertente religiosa. A vertente religiosa seria, vamos dizer assim, que você tem que comparecer nas missas, você tem que fazer, vamos dizer assim, realmente as contribuições mais de um fiel, tá? Uhum. E tem a parte científica, que seria mais a parte do estudo, que você teria que estudar as 3 grandes obras, tá? Por que eu estou falando sobre obras? Porque isso é importante quando você vai estudar o confucionismo, tá? O confucionismo é de extrema importância para o povo chinês, tá? Não sei se vocês se perguntaram, mas como pode ter 1 bilhão de pessoas, aliás, muito mais de 1 bilhão de pessoas, num espaço tão reduzido quanto uma China? Então, assim,
Resposta: é uma organização muito grande, tá? E o que que vai dar, como é que você ensina isso para o povo? Você ensina isso para o povo através do confucionismo. O confucionismo é uma religião, tá? Que ele está muito mais ligado à organização da sociedade. Primeiramente, você tem que todo mundo, de alguma maneira, tem que estudar o confucionismo. Pelo menos na China antiga, tinha que estudar o confucionismo, tá? Por isso que eles estudam as 6 grandes obras. As 6 grandes obras começa pela metafísica, tá? Que seria o I Ching, passa pelo o livro de cerimônias, que isso que vai dar o conceito de autoridade, tá? Passa para o livro das odes, que vai ensinar assim, olha, existe uma linguagem sutil, e o espírito só conversa com a linguagem sutil. Aí a gente percebe assim, putz, e a nossa educação não valoriza poesia. No confucionismo não é isso. O confucionismo já coloca assim, olha, para você conseguir entender um pouquinho da espiritualidade, você precisa entender um pouquinho sobre a sutileza das palavras. Olha só. Diferente, né? Diferente. Muito. Assim, só para não deixar todo mundo no suspense, aí tem os anais da primavera e do outono. O porquê o chinês estuda essa época? Porque foi um período de muitas guerras, tá? Então, quando você estuda as guerras, você entende exatamente quais são... quando você estuda o passado, você consegue meio que prever o futuro. Não é que você vai prever totalmente, mas você tem uma ideia das possibilidades. O Olavo coloca muito bem isso, que assim, por que você lê muita literatura? Para você ter várias caixinhas na sua mente, e quando surgir uma situação, você tem uma similaridade, então você não fica perdido na situação. É mais ou menos Exatamente. que você já coloca isso. Já há 200 anos de Cristo. Interessante, vamos dizer assim, você aprender como funciona ou prever como funcionam as coisas do mundo pela literatura da imaginação, né? Sim. Nesse caso, na literatura de guerra, né? Uhum. Aí tem o livro da música, tá? O livro da música vai falar o seguinte, olha, existe a linguagem humana e existe uma linguagem que é um pouquinho mais alta, tá? Que assim, não é só de palavras, mas tem uma harmonia por trás. E por isso que você tem que estudar música, para você conseguir olhar cada vez mais para o sutil. Tá? Olha só, isso é interessante. E o livro da história, que cai é um aprofundamento do livro do livro da guerra, tá? Que você também, assim, não adianta só estudar guerra. Assim, a gente não vive só em guerra, a gente vive na história também, na verdade. Assim, a gente tem que nos alimentar, a gente tem que alimentar nossa família, a gente tem nossas obrigações. Então não é só de guerra que vive o homem. Sim, sim. Tá? Então, assim, mas por que isso porque o confucionismo todo mundo tem que aprender? O confucionismo, uma das coisas principais do confucionismo é que coloca assim, olha, é na família que você tem as 3 relações básicas, tá? O que são as 3 relações básicas, tá? É a relação horizontal e as relações verticais, tá? O horizontal é que você tem uma irmã, então é uma relação horizontal. Se você é o pai, se você tem uma esposa, então você tem outra relação horizontal. Só que a relação vertical está falando sobre um subordinado e um superior. Então, tanto ali que você aprende a lidar com um superior,
você como inferior lidando como superior, e o superior lidando com o inferior. Assim, putz, mas assim, existe alguém que não é subordinado a isso? Aí, assim, sempre tem um engraçadinho que fala assim, o imperador não é desse jeito, o imperador não tem ninguém acima dele. Errado. Ele está embaixo das divindades. Olha só, isso eu não imaginava. Então, assim, ele que tem que fazer o sacrifício principal para assim, não é bem isso, nas oferendas, tá? Então, assim, ele que tem que fazer algumas oferendas especiais. Isso é um pouco diferente, assim, pensando um pouco agora no Japão, porque o imperador japonês não é uma divindade? Ou pelo menos um representante da divindade? Por isso que eu falei que existe uma diferença eles conseguem reescrever, por isso que eles não são totalmente dominados. Porque o Hirohiro, né? Hirohiro, não lembro agora o sobrenome do imperador japonês. Uhum. Não sei se já mudou, acho que já mudou, inclusive, né? Acho que já é o filho dele. Uhum. Eles são, além de ser a família monárquica ou imperial mais antiga do mundo, tem esse aspecto divino que quase todo mundo esquece. Eu não sei como ficou depois da Segunda Guerra, né? Porque o imperador... Na verdade, mais ou menos, porque na história do Japão a gente vê lá que tem uns shoguns que dominam todo mundo, às vezes não se importa muito com a história do imperador, com a opinião do imperador, né? Sim. Mais ou menos, né? Daquela coisa, mais ou menos, né? Fica aí, não enche o saco e vamos pra frente. Mas é interessante, esse aspecto é bem diferente do Japão mesmo. Lá o imperador é uma... Não é nem uma encarnação da divindade, é a própria divindade, dentre outras que existem, né? Uhum. Uma das curiosidades que me perguntam como japonês, assim, putz, os Estados Unidos precisavam realmente jogar a bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki? Sim, se você me perguntar como japonês, eu precisava, cara. Senão não ia parar a guerra. Eles são tão devotos nisso que, assim, não tem o livro Mentes Sujas, eu acho que é Mentes Sujas, que saiu aqui no Brasil, contando sobre os japoneses que realmente eles chegavam a cometer crimes no Brasil porque a pessoa não era fiel ao imperador japonês. Isso porque eles estão do outro lado do mundo, veja bem. Não. Tem um outro livro também que eu li, que é o Nihonjin, escrito por um brasileiro, paranaense, acho que é professor de literatura, muito bom. Inclusive o Rodrigo Gurgel já recomendou esse livro. O cara fala, né, ele está contando ali um romance, né, da história da imigração japonesa no Brasil, e não somente a história da imigração, mas depois da imigração. E essa parte da Segunda Guerra, ele fala no livro que tinha japonês lá que, quando viram no jornal que o imperador se rendeu, que o Japão se rendeu, os caras, não, isso é mentira. E ai de um japonês ou de um descendente que falasse que era verdade. Os caras matavam mesmo. Sim. Um negócio terrível. Terrível. A devoção, né? Terrível no seguinte, pra gente ocidental é uma coisa assim meio estranha, mas não para vocês não, mas para brasileiro, mas para eles era a devoção à própria divindade, né? Como assim nosso Deus vai se render a um bando de macacos brancos? Eu, pelo menos, assim, como eu trabalho ouvindo gente, então eu preciso ter uma ideia sobre como que é meu interior, né? E uma das coisas que eu mais percebo é o seguinte, o quanto que esse caminho de fidelidade do japonês é uma coisa registrada na alma, tá? Se tiver um outro japonês, eu vou fazer questão de ajudar. É uma coisa impressionante. Eu tô lendo um livro, Hagakure, já ouviu falar? Esse livro é ele foi escrito, na verdade, por um samurai. Na verdade, não foi escrito por um samurai, né? Foi um sujeito que ele explica, um oriental, um japonês, explica como você deve ser um samurai, como deve, o mais importante, servir ao seu senhor. A questão de servir ao mestre é uma coisa extremamente importante, ao ponto de você agir
sabe? Você agir, fazer suas coisas de casa, do lar, agir com a sua esposa, como se seu mestre estivesse presente. Sim. Impressionante isso. Eu falei, nossa, cara, eu tô... E tem umas questões que ele coloca também, que nós falamos no começo do podcast, que o cara fala assim, que o Ocidente é muito intelectualizado. Os caras fazem, às vezes, perguntas idiotas. Mas pergunta demais. Primeiro faz, depois pergunta. Mas não é no sentido de ignorância. Ele fala assim, às vezes os caras perguntam como é que faz seppuku, tipo... Mas a gente tem muito disso, às vezes, né? De ficar entrando em questões, assim, quais são questões relacionadas ao sexo dos anjos, sabe? Se Deus criasse uma pedra mais pesada do que ele conseguiria carregar, né? Então, tipo assim, aquele tipo de intelectualização que não leva a lugar nenhum, mas o sujeito se sente super inteligente, né? É que, assim, aí que tá a diferença, acho que, entre as religiões orientais, tá? Quando eu falei sobre o caminho, tá? É um conceito muito importante. Se você... Parece que isso não é importante, mas se você não prestar atenção nisso, você tem um livro que ele coloca muito bem isso, que já de cara, assim, das primeiras frases, assim, milhares de repetições para um momento. Tá? O que ele está tentando dizer é o seguinte: esse é realmente o caminho. Você faz uma repetição tão grande de movimentos que você consegue fazer isso sem pensar. Só que esse movimento sai tão perfeito, que você entra entre aspas, no tempo do mundo, e não no seu tempo. Não é uma decisão da sua cabeça, é uma decisão do próprio universo. Esse é o ponto principal. Você entrou no Vulti. Você entrou na energia fundamental do mundo. Tá? Caramba, hein? Então, assim, por isso que o oriental, assim, você está pensando demais. Porque o ideal do oriental é justamente o esvaziamento, não o esvaziamento assim, eu estou totalmente nulo, mas assim, eu estou tão em sintonia com o universo que não é a minha ação, é a ação do próprio universo. Então não é uma pessoa vazia, entendeu? Ele está com o próprio espírito do mundo. Caramba! Sim. E umas das próprias diferenças, assim, o ideal oriental é o inferno do ideal ocidental. No sentido assim, a gente tem um medo totalmente maluco do ócio e do esvaziamento. Se a gente parar para pensar, tá? Uhum. E pro oriental, assim, isso que a gente, assim, todo mundo corrido, todo mundo agitado, é o próprio Sansara. O Sansara, basicamente, é o inferno do oriental. A correria, o pânico. Exatamente. Essa coisa interessante. Agora, voltando para a China. Vamos voltar para a China. Então, nós estamos falando das 4 religiões tradicionais. Sim. Nós já falamos de todas as 4. Falamos do taoísmo, confucionismo. Falta o budismo. Nós vamos falando do budismo. Né? O budismo, na verdade, assim, não é exatamente uma criação japonesa não, chinesa, tá? Na verdade, ele tem a raiz na Índia, né? O budismo, tá? Então, assim, o chinês, ele não vai olhar o budismo exatamente na sua contribuição como civilização, mas como uma contribuição para a própria pessoa. Dentro do budismo, ele tem os 8 ensinamentos sobre a dor.
Tá? Então, isso é de suma importância pro oriental, porque como é que ele vai encarar a sua dor. Tá? A tragédia, né? Tá? Então, assim, aí eu preciso explicar como é que o chinês olha as 4 grandes religiões, tá? O confucionismo... Quais são as 4 mesmo? É budismo, taoísmo, confucionismo... E são vamos dizer assim, são as religiões... as pequenas religiões da China, que vai E dar as pequenas religiões. Mitos. Sim, legal. Em termos de contribuições das pequenas religiões, eles vai trazer o mito, eles vão te dar os mitos, basicamente. Tá? Vamos dizer assim, religiões tribais. Mas em termos de grande contribuição, não dá para se olhar muito. Claro que assim, não dá para se esconder tudo quando você imagina assim, quando a gente estuda a história de Édipo, a história de Hércules, você percebe assim, você vai conseguir ter uma contribuição muito grande em termos psicológicos, mas você não consegue pegar e falar tão bem sobre o crescimento da civilização a partir daquele mito. Fica muito difícil fazer isso. Tá? É importante? Mas em termos de criação, os 2 principais são o taoísmo e o confucionismo. Tá? O confucionismo realmente ele vai ditar todas as regras sociais. Por isso que eu falei que no final todo mundo tem que ser confucionista na China. Teoricamente, assim, estou falando antes da Revolução Cultural, viu? Tá? Justamente porque era como é que você organizava toda a sociedade. Tá? Sim. Quando você tinha uma dor específica, assim, um parente morreu, eu não consigo lidar, eu estou muito enfermo, aí você busca o confucionismo, o budismo, tá? Budismo. Quando você percebe assim, essa vida não é só a vida em sociedade, existe algo a mais que eu estou percebendo. Aí você procura o taoísmo. O taoísmo é o cara que, vamos dizer assim, em termos ocidentais, é o cara que quer virar monge. Assim. Quer, ascender espiritualmente, viver num convento, não é? Sim. É que para o chinês existe a ideia da imortalidade, né? Assim, existe a ideia de você conseguir transcender a própria carne. Aqui também a gente tem que lembrar que existe a ideia de reencarnação para eles. Tá? Porque se você tem essas 4 grandes religiões, você também vai ter múltiplas interpretações sobre a vida após morte? É que assim, a vida após morte para todas as religiões, pelo que eu entendi, são reencarnações. Tá? A única que talvez te ofereça uma coisa diferente é o taoísmo, que aí você, teoricamente, você sai do ciclo. Por isso que eu estou falando sobre passa a ideia da santidade. Tá? Na verdade, quando você lê os textos, parece que você vira um deus. É diferente. Tá? É que você falar que vira um deus para um cristão é complicado. Tá? Mas a ideia de um refinamento tão grande da sua energia e da sua... Assim, a alma passa a ser um tipo de energia para o chinês, tá? Aliás, a alma é um dos 5 tipos de energias psíquicas que existe pro chinês, tá? Então, ali você consegue se refinar tanto que você consegue deixar a densidade do corpo para ascender para o vazio, tá? É que o chinês a gente coloca que algum dia tudo vai ter um fim.
Tá? Sim. O chinês não pensa desse jeito. O chinês pensa assim: o caminho para a materialização é infinito. O caminho para, entre aspas, o vazio, para Deus, é você conseguir entrar na unidade perfeita com Deus. Tá? Por isso que você, entre aspas, você não vira um santo. Você tem a própria constituição divina para eles. Entendi. Tipo como se você entrasse fosse mais um sujeito que entrasse na grande orquestra divina, né? Uhum. Fazendo uma relação com a música, né? Por isso que tem algumas, assim, tem no confucionismo eles falam que Lao Tse na verdade vem de vez em quando para a Terra para dar alguns ensinamentos, porque ele conseguiu chegar no ponto que assim ele consegue ir para o vazio e voltar para o plano terreno. Entendeu? Uhum. Entendi. São conceitos diferentes, veja bem, tá? Por isso que de uma parte é muito complicado você tentar explicar isso pro ocidental sem ter a pessoa olhar meio torto, tá? Mas é que tá dentro de uma cultura diferente. Assim, é totalmente diferente, né? Porque o chinês, pelo que você está me dizendo, a visão de mundo dele, tanto em sociedade quanto as relações espirituais, são totalmente fora da nossa imaginação. Eu só vou fazer um paralelo, tá? O brasileiro, pelas dificuldades econômicas, ainda mais no começo dos anos 90, ele não tem nenhum planejamento. O brasileiro normal não tem nenhum planejamento. Sim. Porque tinha que comprar no mesmo mês, aliás, no mesmo dia. Se você não comprasse tudo no mesmo dia, você ia, às vezes, no supermercado e comprava metade das coisas. Sim. Tá? Então, assim, isso acaba com qualquer planejamento de um povo. Na China, se você lembrar de algumas notícias, eles não estão querendo ser a primeira potência em 2050. E vai por mim. Esse pensamento é um pensamento de uma cultura que pensa em séculos. Eles estão até sendo, assim, dentro do pensamento deles, até muito, vamos dizer assim, ansiosos. Tá? Pô, 2050 tá chegando, hein? Porque eles pensam em termos, às vezes, até de milênios. Tá? A ação deles. É totalmente diferente do brasileiro. A gente pensa em minutos seguintes, né? Sim. O nosso pensamento tá fechado daqui a 5 minutos. Uhum. É o coelho. Sim. Isso é muito interessante mesmo. Então, essa diferença de pensamento, essa diferença religiosa, você consegue perceber que é totalmente diferente, né, na constituição do próprio Ocidente, que estava ligado mais, por exemplo, com uma religião única, né? Até a própria filosofia, ela sofre influência dessa religião única, né? A sociedade, etc. Né? Aqui nós temos 4 religiões, e uma pergunta muito interessante. Nós explicamos essas 4 religiões na China Antiga. Por acaso, em algum momento, na China Antiga ainda, ocorreu uma certa mistura, um ecumenismo, uma espécie de... deram uma brasileirada nas religiões? Então, aí que tá. Por isso que eu falei sobre as diferenças entre... pelo que pelo menos eu entendi do Adler, pelo menos, ele coloca muito que, assim, surgiu alguma adversidade, aquela religião não é específica para ele. Então, assim, por mais que ele vai estudar os textos, não vai ser uma coisa bem... não vai se satisfazer. Tá? Então, você precisa procurar a saída. Entendeu? Realmente, o confucionismo é interessante para a organização social. Mas se você lembrar dos textos, ele já fala assim, olha, tem uma coisa além da organização social. Tem alguma coisa além do plano físico.
tá? Mas aí que tá. Por isso que eu falei, existem os passos que você tem que dar. E, sim, claro que alguns vão ser muito mais apegados a outras religiões, a sua própria religião. Só um dado, assim, se eu não me engano, apesar, assim, parece que quando o chinês vem um confucionista vem para o Ocidente, ele se encanta com o cristianismo, justamente por ser também, porque ele já desde pequeno ensinado a pegar esse sutil, que dentro da tradição dele não é tão fácil de ser galgado. Uhum. Tá? E realmente, assim, precisa ter esse intercâmbio, tá? Sobre isso. Claro que se você nascer numa família taoísta, você tende a ser taoísta, tem maior probabilidade de seguir o taoísmo, é claro, tá? Mas você também tem que viver em sociedade. Então, assim, no final, todo mundo tem que estudar um pouco de confucionismo, pelo menos para lidar com o outro, né? Sim, tem razão. Aí, por exemplo, nós temos essa parte religiosa na China Antiga, né, com essas 4 religiões, certo? E aí o que acontece? Vem a Revolução Cultural Chinesa. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho, né, o que desencadeou essa Revolução Cultural, ou melhor, se a Revolução Cultural é a mesma coisa da Revolução Comunista, ou se primeiro ocorreu a Revolução Comunista, depois ocorreu a Revolução Cultural, né? O que aconteceu para existir a Revolução Cultural na China? E o que a Revolução Cultural é? Essa é a parte mais importante, né? Você tá falando de Revolução Cultural e ninguém sabe o que é isso daí, né? Então, eu acho que aqui é importante explicar alguns, só para você pegar alguns conceitos chineses, tá? No começo de cada dinastia, um imperador, pelo menos na China antiga, ele tinha que fazer um caldeirão. Nesse caldeirão, ele escrevia toda a sua legislação, o que ele ia fazer, como que ele ia fazer, quais são os princípios para nortear. O conceito de revolução para o chinês é justamente o caldeirão virado ao contrário. Uhum. É quando você pega e quebra o caldeirão anterior. Então, necessariamente, o caldeirão também dentro do conhecimento chinês, dentro do seu arcabouço, está ligado muito com o crescimento espiritual. Tá? Quando para o chinês, você necessariamente tem que quebrar a tradição do imperador anterior. Por isso que, assim, muitas vezes você tem uma limpa dos livros da dinastia anterior. Nossa, olha só, cara. Tá? E por isso que eu dei tanta importância quando eu falei sobre o Sun Tzu. Foi um dos poucos livros que nunca queimaram, sabe? Esse é privilegiado. Esse é privilegiado. Esse realmente transcendeu. Esse chegou no nível mais alto do taoísmo, por assim dizer. Na questão, né? Sim. Então, mas o problema da China é o seguinte, é que, como aqui no Brasil, assim, é um espaço muito grande e um nordestino pensa totalmente diferente de uma pessoa aqui não é que totalmente diferente de uma pessoa aqui de São Paulo, mas tem seu sotaque, tem os seus trejeitos que você pega e escuta meia dúzia de palavras assim, você sabe mais ou menos de que região a pessoa é, não é verdade? Uhum. Não que vai mudar a índole, mas você tem ideia que, assim, se você, aliás, você conversar em cearense com uma pessoa, eu aqui de São Paulo não entendo nada. É verdade. A velocidade que o sujeito fala é o primeiro desafio a ser enfrentado. Então, assim, pensa no... Por isso que eu acho o cearense genial. O cara fala na velocidade assim, o cara fala na velocidade da luz. O meu amigo, se você chegar nesse nível. Fora que, assim, eles usam umas palavras totalmente diferentes, né? Então, assim, é pior ainda, assim. Enfim. Então, assim,
a China é quase a mesma coisa, só que eu acho que ainda pior do que aqui no Brasil, tá? Quando você fala em dialeto na China, realmente tem uns dialetos totalmente diferentes que assim, eles podem se entender pelas letras, mas falando é totalmente diferente. Olha só. Então, assim, você tem essa disparidade entre as várias províncias, tá? Fora que, assim, a gente tem que voltar mais ou menos para 1700, tá? Desde 1700, você já tinha uma desestabilização do Império Chinês, tá? Os períodos das colonizações, tanto é que assim, todo mundo algum dia na escola estudou sobre a Guerra do Ópio, certo? Tá? Uhum. Então, assim, o que a gente tem que pensar também com a Guerra do Ópio? Tanto foi para tentar abrir a China para o mundo, quanto, assim, quando você está falando sobre drogas, basicamente, você também tem que pensar em termos de, assim, diminuição forçada da qualidade das pessoas do país, tá? Não é o problema do vício é que realmente você entra num processo de degradação mental, infelizmente, tá? Eu tô falando do ópio principalmente, eu não vou entrar em outro tipo de drogas, tá? Então o grande problema aí que assim já entraram já chutando a porta já, tá? Já tentando já esmigalhar um povo, tá? Então, assim, quando você tem você já tinha um governo que já estava assim, esse império, o último império, já estava mais de 300 anos no poder. Então, assim, 300 anos no poder, imagine o tanto de corrupção que não tem ali no meio. Imagine o tanto que você tem de, vamos assim, negócios escusos que tem por ali. Então, assim, e você já entra com uma guerra do ópio, já. Verdade. Então, imagine, assim, já tá numa situação ruim, ainda você pega e incrementa com os químicos, piora a situação. Então já tem uma degradação já de 1700, que vai culminar assim, na República em 1912. Tá? Só que na República já tinha o Partido Republicano e o Partido Comunista ali. Se já entrando em choque. Eu não vou exatamente assim. Claro que tem os seus nomes específicos. Agora eu não vou saber exatamente os nomes específicos, mas já tinha a luta ideológica ali, tá? Que Sim. vai culminar assim, acho que um pouco de cultura, pelo menos acho que um pouco de cultura que todo mundo tem, já escutou sobre a Marcha de Mao, né? Sim, sim, sim. Marcha de Mao, assim, só para você ter uma ideia, assim, os caras andaram 1.200 quilômetros, desculpa, 12 mil quilômetros, tá? Era uma média de 40 quilômetros por dia. Sim, começou com 100 mil homens, terminou com 9 mil. Tá? Caramba. E isso foi em 1936. De 1912 a 1949 foi a guerra para estabelecer a Revolução Comunista como a gente vê hoje. Tá? Mas assim, eu só estou tentando explicar que é o seguinte, desde o Império já vinha caído. Tá? Vamos dizer assim, a revolução cultural que a gente entende na China é só a última gota. Vamos dizer assim. É só a transformação no comunismo. Entende? Sim. Tá? E aí a gente entra na era do mal. Tá? Infelizmente, a era do Mao Tse-tung. Tá. Tem nome de vilão. Era o Shang Tsung do Mortal Kombat. Pra mim ele é. Assim, eu que gosto da tradição chinesa em especial, assim, ele
infelizmente, ele quebrou toda a cultura, tá? Ele, assim, não me tira da cabeça que, assim, o quebrar a cultura dele, algumas coisas aqui, aí eu vou ser um pouquinho mais específico, mas assim, muito assim, o Mao Tse-tung conseguiu inovar dentro do comunismo. Putz, se você estudar a tradição chinesa, o cara só pensou como um chinês. Entendeu? Em que Então, sentido? assim, quando ele implanta, tá, uma política de quebrar as 4 grandes antiguidades, tá? Quais são as 4 grandes antiguidades? As ideias, a cultura, os costumes e os hábitos, tá? O que é isso, no final das contas? Ele vai tentar reestruturar o conhecimento chinês. Como é que o chinês vive? Tanto é que ele começa a fazer as grandes mudanças de massas de pessoas. Que assim, se está precisando de pessoas no campo, ele vai pegar e vai mandar um montão de gente da cidade para o campo. Se tiver ao contrário, ele vai jogar. Nisso, tá? Ele matou, assim, pelo que conta o livro Negro do Comunismo, 70 milhões de pessoas. Porque, assim, nessa quebra de você ficar mudando de lugar e mudando a cultura do povo, você também muda também como é que você planta também. Aliás, ele teve a ideia genial de colocar para plantar várias sementes, tá? E parece que assim, isso deu super errado, tá? Que trouxe uma fome de milhões de pessoas, milhões de pessoas morreram. Chegou num ponto, infelizmente a gente tem relatos que assim, de fome, que as famílias da cidade, assim, de pequenos vilarejos, eles pegavam e trocavam os filhos com os outros e comiam, tá? De tanta fome que passava. Foram 2 anos também, aí também pode vir até esses costumes, né, que para nós é estranho, para nós ocidentais, né? O pessoal tava falando, né, até de comer morcego, sopa de morcego, mas deve ser desse período, né, que o jeito que tá comendo filho, né, por causa da grande fome que o Mao Tse-tung provocou, né? Terrível, que o povo chinês passou na mão dos comunistas, não é brincadeira, não. Sim, assim, eu tô falando de, assim, claro que eu tô falando o extremo para chocar, veja bem. Só que em termos culturais que a gente está conversando aqui, o que houve? Houve uma inversão de valores também no ensino, tá? Chegou um ponto em que os alunos tinham que denunciar os professores. Teve um relato que eu olhei, que foi o seguinte, que ela tinha uma senhora de 60 anos, mas era jovem na época, né? E denunciou vários professores. E depois ela teve, não sei se a felicidade ou a infelicidade de encontrar e conversar com um dos professores que era da escola dela. O que aconteceu? Parece que eles não bateram, segundo o relato dela, veja bem. Mas ela teve que andar de 4 no meio da rua. E em vários lugares. Tá? Assim, era normal professores levantando os cartazes escrito assim, eu sou burro, eu não acredito no... Assim, eu estava errado. Enfim, um montão de coisas denegrindo a sua própria pessoa por causa da revolução. Assim, e infelizmente não foi só isso, tá? E, dentro da minha área, que é da medicina tradicional chinesa, tá? A gente coloca que existe 4 grandes coisas que a gente tem que estudar: o Yin Yang, os 5 elementos, Zhang Fu, que seria como é que os órgãos, quais são as funções dos órgãos e as suas correlações, e a gente fala sobre as síndromes. O que são as síndromes?
dentro do que eu percebo como, da parte cultural, é o seguinte: é a aplicação dos 5 elementos nos órgãos que dão as síndromes. Só que, pelo corte cultural que teve, o chinês só estuda só os 2 últimos, Zhang-Fu e síndromes. Por quê? 5 elementos yin e yang são herança cultural antiga. São das 2 grandes religiões do passado. Tá? Daquela então, que nós estávamos falando no começo do podcast, né? todo mundo me pergunta por que eu nunca vou estudar, assim, pô, você tem condições, você pode estudar na China. Assim, eu simplesmente falo assim, olha, a parte que eu sou apaixonado, a parte que realmente eu me dedico, é mais fácil eu ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Espanha, do que eu ir para a China. No máximo, o mais perto que eu posso chegar da China para estudar é de Taiwan. É insular. E mesmo assim, eu acho que nos últimos anos eles já se escafederam de lá. Toda essa parte, então, acabou devido à Revolução Cultural? Assim, eu vou te dar um relato do Alfred Huan. Tá? O Alfred Huan é um dos chineses que fugiram do regime comunista, tá? Que é, aliás, ele tem um livro traduzido pelo Gugu, o filho do Olavo, aliás, tá? Sim. E ele conta que é o seguinte: ele teve que estudar escondido na China comunista e ele teve a sorte de fugir. Infelizmente, o mestre dele ficou na China e morreu, tá? Só para você ter uma ideia que assim, a punição por estudar o I Ching era muito grande, em especial, tá? E você teve realmente um período em que teve grandes, assim, só para você ter uma ideia, teve um período de Mao que basicamente ele foi um cidadão bem rancoroso, que assim, ele fez um plano. Durante um ano você pode, assim, ele soltou uma situação que assim, você poderia falar mal sobre do governo. Então os intelectuais pegaram e meteram o pau, né? Nossa, que plano. Aí, não sei se foi 1 ano ou 2 anos depois, ele fechou isso. E todo mundo que falou mal foi morto ou foi preso. Nisso, tem uma estimativa que 700 mil pessoas pelo menos morreram nisso. De professores que ele tinha dado o salvo-induto, né? Falaram. Só que fechou a porta. Isso é interessante, né? Porque você estava explicando lá no começo que cada imperador chinês, assim que assumia, assim que começava a sua dinastia, ele apagava a dinastia do anterior. Pelo que você estava falando, a mudança que o Mao Tse-tung fez em você, vamos dizer assim, reajustar as ideias, os costumes, os hábitos e a cultura, não deixa de ser algo que os antigos imperadores chineses também faziam, né? De zerar tudo, ou pelo menos mudar as coisas. O zerar tudo, principalmente assim, isso vai acontecer justamente quando uma outra família vai entrar, tá? Uhum. Principalmente a queima, vamos dizer assim, é quando, sei lá, o Gengis Khan confiscou, assim, conquistou uma parte da China, veja bem. Tá? Não é assim, se um pai para filho ele não vai fazer isso, certo? Uhum. Mas era uma coisa normal, porque assim, por isso que não é muito longe você pensar que quando você troca você precisa trocar suas linhas de pensamento, senão todo mundo vai pensar como a geração anterior. Então, no final, eles não estão baixando a cabeça para você, eles estão baixando para o imperador anterior, na verdade, né? Sim, então é normal isso. É que a gente que nunca serviu
a, a um imperador pensa nisso, veja bem. Não, é verdade. É No verdade. máximo a gente pensa assim, pô, qual será o próximo presidente? Se você pensa muito. Qual será o próximo? E uma coisa assim interessante, você estava falando, por exemplo, que o confucionismo, ele dita as regras sociais. Uhum. Por acaso, depois que houve a Revolução, qual foi assim a importância do confucionismo para a China comunista? Se é que teve alguma importância? Para um chinês comunista é muito fácil entender Confúcio ou não? Olha, não está escrito em nenhum lugar, mas o que eu acho, tá, é o seguinte, sem essa, entre aspas, o ensinamento da religião durante muitos séculos, você não teria como fazer um povo ser tão submisso ao Estado como é o povo chinês com o Partido Comunista. Apesar dele falar contra ele, eu acho que ele bebeu muitos frutos, no final das contas. Uhum. Então, assim, é diferente, assim, pô, se o Partido Comunista Chinês vir pro Brasil, assim, o tanto que a gente faz algazarra não vai dar certo. A gente não é nada disciplinado. O Carlos falava, né, que se um muçulmano vem para o Brasil, ele já vê o samba, as loiras, vou parar com tudo isso. Já era. Vamos abrasileirar a religião, né? Tá? Mas assim, eu não li em nenhum lugar, mas realmente a religião tem realmente um modelo de moldar o caráter do povo, tá? Então, por isso que eu acho de extrema importância para o Partido Comunista o confucionismo, justamente assim, eles podem falar contra, mas eles estão bebendo do fruto até hoje, entendeu? Essa coisa das regras sociais, né? Que você criar o homem para servir o Estado, né? Sim. Tá. Isso daí, não sei se é do confucionismo porque tá no I Ching em especial, tá? Tá. Ele... Eu confundi, desculpa, eu não sou chinês. Não, tudo bem. O I Ching, ele coloca o seguinte, que você só pode sair dos negócios da sua família quando você é muito bom. Aí você pode galgar os empregos do Estado. Você percebe a diferença do pensamento brasileiro? Eu percebo, né? Porque os piores sempre querem ser funcionários públicos, não é? É totalmente diferente pela cultura. Sim. Ele quer ser funcionário público para trabalhar pouco e para ter todos os... não precisa produzir e tal, etc. Óbvio que existem exceções, né? Mas assim, a ideia mesmo é assim, Mas não. Isso já está embutido dentro da religião. Você percebe que isso já, assim, é uma religião que é de 200 anos de Cristo. Uhum. Tá? Então, assim, imagine o quanto que isso tem de força dentro da psique de uma pessoa. Entende? Então, por isso que, Isso assim, é verdade. por isso que eu te falo, assim, eles podem ter sido contra, mas que eles bebem do fruto até hoje, eles bebem. Bebem do fruto. Meu, então, foi um... então é isso, né? Então hoje, basicamente, os grandes mestres da tradição chinesa, basicamente, estão no Ocidente. Uhum. Me diga uma coisa. A gente vê muito de Kung Fu, né? Principalmente no cinema chinês padrão. Existe alguma relação, assim, entre o Partido Comunista e o Kung Fu? Porque o Kung Fu, eu não sei, né? Mas, principalmente no Japão, às vezes uma arte marcial, ela também é o caminho, não é? Que ele está falando. Vamos dizer assim, em termos ocidentais, um caminho espiritual. O Kung Fu, ele tem existe esse lado ainda espiritual
do Kung Fu hoje? Claro que você vai ter algumas vertentes mais espirituais, tá? Assim, e aqui eu falo que eu não vou para a China justamente assim. Se eu ir para a China, eu vou ter sorte de encontrar um mestre que vai me ensinar uma arte secreta. Porque realmente, para ainda ter a tradição lá, tem que ser secreto. Tá? O que eu quero dizer com isso, assim, para ser uma arte, entre aspas, que vá para o caminho da espiritualidade, o cara deve se esconder. Assim, se eu já sou um estrangeiro, eu não conheço nada do país, como é que eu vou competir com o governo chinês? Que tem os dados de todo mundo, sabe onde todo mundo mora, sabe? Se o cara espirrou, já aparece um caminhão de chineses para tirar ele do Mas, lado assim, local. a gente tem que pensar o seguinte, é uma arte marcial. Então, assim, ele também não vai ser louco de pegar e tirar o modo de exercício de uma população. Ele não quer deixar a população doente. Ele também não quer desarmar totalmente a população, porque ele sabe que algum dia ele vai ter que lutar com algum outro país. Então, assim, pode não ser um caminho espiritual mais, mas ainda serão utilizados de alguma maneira para entre aspas, beneficiar o partido. Sim. Tendo uma função, se preserva. Não está tendo função, vai contra os nossos princípios, se corta. O chinês pensa desse jeito, tá? E o Partido Comunista, na figura do seu ditador mor, o Xi Jinping, ele não deixa de ser uma figura também de uma espécie de imperador, não é? Olha, ele pelo menos a estrutura, né? Ele não tá exatamente o Xi Jinping, né? Mas a estrutura do partido ali, né? É que assim, o Xi Jinping, pelo que eu percebo, ele tá querendo realmente se tornar um monarca. Tá? No sentido de, assim, ele quebrou todas as correntes dissidentes. Tá? Teve algumas notícias, acho que já faz uns 2, 3 anos, que altos generais nunca mais foram vistos. Já fazia uns 2, 3 meses que ninguém mais via ele em nenhuma filmagem do partido. Tá? Então, assim, o Xi Jinping parece que ele tem ele realmente quer se perpetuar no poder. É diferente ele está muito mais parecido com o Mao nesse ponto, tá? No sentido de perpetuar. Em termos de administração do Partido Comunista, vamos dizer assim, o Mao conseguiu destruir a China, tá? Em termos assim, ele não acertou no plano econômico, ele não acertou no plano cultural, pelo menos eu acho que não acertou no plano cultural, veja bem. Mas o Xi Jinping já é diferente, ele consegue administrar bem. Tá? Então por isso que você vai ter muitos partidários do Xi Jinping. Tá? Então ele está muito parecido com o monarca de não querer sair do poder nunca mais. Tá? Vai ser muito difícil. Geralmente já teria que ter, parece que o rodízio de poder. Ele conseguiu dar o calote e continuar, entendeu? Já quebrou as pernas dos outros. Tem que pensar em milênios, né? Em milênios. É um problema que eu acho que, assim, se você... Do jeito que o chinês pensa, ele, assim... Ou você consegue lidar, ou você corta. Tá? Isso é a estratégia taoísta. Tá? Você faz de tudo para você não entrar em guerra. Mas quando você entrou em guerra, filho, corta logo o mal pela raiz. Deu tempo de matar, mata. Entendeu? Isso eu não tô falando... Eu tô falando
de um modo chulo o Sun Tzu, tá? Uhum. É que o Sun Tzu ele vai lidar com toda a metáfora chinesa. Olha, você tem que pegar e... Qual que é uma metáfora assim? Você tem que avaliar céu, terra e o homem. Tá? O que ele está querendo dizer com isso? Tá? Você tem que avaliar as coisas que você consegue prever, tanto de terreno, quanto o terreno local, o quanto de suprimento que o inimigo tem, o quanto de suprimento que você tem. Isso é a Terra. O céu, basicamente, é as situações que você não consegue prever que vai acontecer. Fatores climáticos, você tem que estar preparado para eles. Sei lá, você tem que estar forte para uma investida que o seu inimigo possa receber vamos dizer, uma adição de forças de último momento. Então você tem que prever isso dentro do que coloca como céu, tá? E o homem basicamente é o treinamento das suas próprias forças. São os recursos humanos, entende? Uhum. Então, assim, só para você perceber que é o seguinte, quando você fala sobre conhecimento chinês, você tem toda uma rede metafórica por baixo, tá? Isso você só vai ter estudando as duas grandes religiões lá atrás. As duas religiões perdidas, né? Uhum. Tá? Por isso que, assim, é muito complicado você cortar o pensamento taoísta e confucionista dentro das outras ciências. É que eu não falei especificamente, eu acho que eu não falei. Assim, houve um corte do conhecimento de todas as partes das artes chinesas, tá? Vai se aproveitar a parte boa, tipo, por que a medicina chinesa se alastrou pelo mundo? Assim, é uma grande publicidade do povo chinês. Olha, eles conseguem, com poucos recursos, salvar a vida de pessoas. Tá? Uhum. Só que não contam que, assim, se jogou metade do conhecimento fora. Para o partido sobreviver. Tudo pelo partido. Ao partido. Então, meu amigo Henri, hoje nós comentamos então sobre, voltando um pouco, fazendo um geralzão, né? Nós falamos sobre as histórias das religiões, né? Budismo, taoísmo, confucionismo e as pequenas religiões, ou religiões tribais ali dos povos, né? Quais são as suas influências na China Antiga, né? E como a China Antiga foi formada, ou como essas religiões influenciaram no processo de formação dos cidadãos chineses e dos governos chineses. Aí nós conversamos sobre a revolução, não é, comunista, né, como aconteceu, já era um império decadente, não é? Aí surgiu o Partido Comunista com força, glória e poder, sucumbindo o Partido Republicano, né, tendo aquela pequena parte da Revolução Cultural, mas mudando principalmente um Mao Tse Tung, mudando as ideias, os costumes, os hábitos e cultura do povo, e aconteceu toda essa desgraça. E essa parte extremamente importante que você disse, que todos os grandes mestres da filosofia, das artes sagradas da China, fugiram para o Ocidente. Se você quiser aprender as tradições mais antigas da China, ou pelo menos uma parte das tradições mais antigas da China, você tem que vir para o Ocidente. Você não pode... Lá você não vai aprender. Porque, provavelmente, se você for aprender, o governo chinês já pegou esse cara e jogou em alguma prisão suja nos porões de Pequim. Não é? Provavelmente o cara deve estar preso já. Então, aí,
Tem mais alguma coisa que eu gostaria de comentar de tudo isso que a gente conversou? Algo que eu não perguntei? Você falou assim, pô, acho que seria bom acrescentar, né? Lembrando, pessoal, ao ouvinte que você está ouvindo, nós estamos contando a história da Revolução Cultural Chinesa a partir de um ponto de vista histórico-religioso. Tá? A gente não está pegando os aspectos os aspectos filosóficos, quer dizer, os aspectos econômicos, geográficos, etc., porque senão vai ficar um negócio muito grande. E a gente não vai dar conta, e não é nosso interesse. A gente só pegou só um recorte dentro da história milenar, só esse recorte de como a religião, ou as religiões, influenciaram o pensamento da China antiga. Uma parte se perdeu e uma parte fica para servir o Partido Comunista. Por favor, Henri, considerações finais. Obrigado pela abertura do programa. Eu acho que é muito bom compartilhar essas informações que, infelizmente, não são distribuídas, e a gente não conhece o flagelo chinês, infelizmente. Tá? Agora eu lembrei. Tá? Mas, se você quiser entender o que é uma civilização baseada no conhecimento e o quanto que ela pode dominar toda uma região, é importante você estudar a China, porque a China, no final, ela controla todo o Extremo Oriente pela sua cultura, tá? E com esse controle, por mais que ela renegue esse passado, dá frutos até hoje. É claro que eu estou pegando informação de um professor japonês que possa estar tendo totalmente um pensamento nacionalista, veja bem. Mas o único que conseguiu fugir foi o japonês. Tá? Isso mostra o quanto que a cultura chinesa é importante, e a gente não presta atenção nisso. A gente acha que é só alguma coisa assim, eu sou culto e a minha imagem vai melhorar. Não. Você está influenciando tudo em volta. Tá? E quanto mais você conhecer sobre isso, mais você tem como modificar a situação. Só que se você não tiver as caixinhas, infelizmente você não tem como você mudar. E por isso você tem que estudar. No máximo, a gente sabe de China é Jackie Chan, que o pessoal tomava sopa de morcego. É isso. E come as coisas vivas. Come as coisas vivas, é isso. E tem os filmes que o pessoal voa. O pessoal fica voando, até filme de romance, drama. Se não tiver a parte que o cara voa, não faz sentido, né? Agora você entende o quanto que isso é importante, assim, o quanto que a religião molda toda a cultura. Até nos filmes você consegue ver o traço de endeusamento pelos filmes. Você ter a habilidade de voar é uma habilidade divina, entre aspas, isso que eu quero dizer. Sim, pô. Então, pessoal, não se esqueça, por favor, de visitar o Wake Up Império do nosso amigo Romanino. Ele faz as capas desse podcast, é um negócio maravilhoso. O site estará na descrição. O nosso apoio também, nós acabamos de lançar a terceira revista do Jordan Peterson, com um artigo exclusivo do André Assi Parreto. Lá vai ter todas as informações do podcast 17 ao número 27. Nossa lista de e-mail também para se cadastrar. Nós teremos uma live hoje à noite, às 10 horas. Nós iremos falar sobre a noite mais escura, sobre uma ocasião que aconteceu na Inglaterra, que Winston Churchill estava para enfrentar os nazistas, e a imprensa, os seus inimigos políticos estavam falando assim para ele: não, você não tem que fazer pacto de paz com os nazistas, etc. Você tem que falar para o povo se esconder debaixo da cama, porque já era, a máquina imperial alemã vai destruir tudo, a máquina do Terceiro Reich. Ele faz muito pelo contrário, ele age com coragem, não fala para o pessoal se esconder na cama, debaixo da cama, e fala assim: nós venceremos. Isso, muitas vezes, sem a própria ajuda americana, né, que está um pouco disparado. Então, nós comentaremos a live no YouTube. Não se esqueça de inscrever, você que está ouvindo hoje, às 10 horas da noite, certo?
Então, muito obrigado para você que ouviu esse podcast em torno de 1 hora, né? E nós nos encontraremos daqui a pouco aqui no Oliver Talk. Muito obrigado, Henri, e um forte abraço a todos. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.